Bom, muito boa tarde. Vamos dar início na tarde de hoje mais uma reunião da Comissão de Saúde, Educação, Ciência, Comunicação, Desporto, aqui da Câmara Municipal de Blumenau. E por haver quórum regimental, então vamos dar aberto aos trabalhos. Já peço aos vereadores a dispensa da leitura da ata, né? Os vereadores até também já assinaram, nós já até para adiantar os trabalhos em função da presença hoje da secretária de Saúde aqui, Maria Regina Soares, que vai contribuir com a nossa reunião da comissão, né? Foi uma solicitação, uma proposta aqui dos colegas vereadores para que a secretária, já que a comissão aborda, né, especificamente as demandas da saúde, também pudesse aqui trazer aí aos nossos colegas vereadores e também quem está nos acompanhando em casa, as ações da Secretaria de Saúde, assim também como seu planejamento. Então, declaro aberta a reunião, passo a palavra aqui já inicialmente ao nosso relator, vereador Ricardo Alba. Boa tarde a todos, senhor presidente, Marcelo Lanzarin, vereador Gilson, as nossas servidoras, a secretária Maria Regina Soares, aos cidadãos blumenauenses que nos assistem pela TV Legislativa. Primeiro de tudo, deixa eu agradecer a presença da secretária, que tem um dia sempre muito atarefado, com muitos afazeres. São postos de saúde, toda uma estrutura organizacional aí para administrar, mas como a gente está inserido na comunidade, a gente precisa ter muitas informações das pautas, das ações do Poder Executivo, porque nós somos cobrados também, né, a sociedade, e acaba ecoando essas demandas da sociedade aqui na Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa se manter bem informado, atuante e bem informado. Nesse sentido, eu quero agradecer a presença de Vossa Excelência por prontamente atender o convite, né? Não foi nem convocação, é um convite, como temos feito em relação aos demais secretários também, que prontamente atendem a Câmara de Vereadores. Enfim, vamos fazer alguns questionamentos para a senhora no decorrer aí da nossa reunião. Secretário, agradecer a sua presença aqui. A gente tem, e eu posso dizer que a senhora tem 100% solista. Falar com você pessoalmente, eu vou dizer que é difícil, né? Pela sua agenda, a gente tem uma dificuldade até de conseguir agendar por conta dos compromissos que tem a secretaria, mas sempre que ligando ou através do WhatsApp, enfim, sempre tem respondido as nossas perguntas, os nossos questionamentos, mas era importante fazer esse primeiro passo aqui, esse contato aqui, para que, né, esclarecesse algumas dúvidas também e mostrasse também o plano, esse ano, o planejamento, para que a gente pudesse também mostrar poder, na rua também, explicar para as pessoas as coisas que acontecem na Secretaria de Saúde. Obrigado. Bom, então eu já vou passar, Maria Regina, a palavra para você e tu podes fazer a saudação e a ideia, se quiseres também já iniciar a apresentação e aí até para a dinâmica, eu acho, do processo aqui, a ideia é que tu possa fazer toda a explanação e depois no final a gente abre abre para uma rodada de perguntas, tá ok? Então, palavra secretária de Saúde, Maria Regina Soares. Obrigada a todos os vereadores. É um prazer estar aqui, né? Realmente a Secretaria de Promoção à Saúde, ela tem como instrumento de planejamento 3 documentos importantes que fazem parte do nosso planejamento anual. O Plano Municipal de Saúde, que é um plano que é construído na primeira gestão do governo e previsto para 4 anos. Então, esse ano a gente começa a discutir, né, o Plano Municipal de 2018 a 2021, e a gente, então, está trabalhando com o plano que foi construído aí em 2013. Então, a gente trabalha todo o ano 2013, né, com o primeiro plano de governo instituído pelo governo anterior, e aí a gente vai fazendo o seu planejamento. Temos também um importante instrumento, que é a Conferência Municipal de Saúde, que é realizada a cada 4 anos, que também traz algumas diretrizes de planejamento para a saúde. E o plano de governo, que faz parte da conjuntura do prefeito com as demandas recebidas da própria comunidade, para a gente realmente executar durante o nosso plano de governo, nossos 4 anos. Então, iniciar pelo plano de governo. Na atenção básica, então, a gente tem a secretaria dividida em algumas áreas. Nós temos aqui um projeto de implantar o projeto Melhor Viver
na melhor idade, para promover orientação e prática nas atividades físicas, nos âmbitos das estratégias de saúde da família, como caminhada, recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertenso, entre outros, que é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Fundação Municipal de Esportes, né, porque várias academias foram colocadas aí em todos os bairros, enfim, e a gente, então, trabalha esse projeto junto com a Fundação Municipal de Esportes e com os grupos que tem dentro das unidades básicas de saúde, de hipertensos, idosos, enfim. Também temos um projeto de captar recursos federais e estaduais para melhorar a infraestrutura das nossas unidades de saúde. Nós víamos conversando aqui até antes da reunião, que nós temos estruturas básicas e estruturas de ambulatório, que foram, na época, né, ou comprado imóvel ou alugado, e hoje ele não atende mais a realidade daquela comunidade. Né? A comunidade cresceu, né? E a unidade, na época, ela não foi prevista acessibilidade e algumas recomendações e regulamentações da própria vigilância sanitária para atendimento à necessidade da saúde. Então, a gente já fez muitos investimentos nos primeiros 4 anos de governo, mas ainda nós temos muitas unidades que precisam aí de uma reforma, de uma adequação. Implantar equipe de apoio técnico farmacêutico para assessorar as unidades básicas de saúde, visando a melhoria de atendimento à população e a promoção do uso racional de medicamentos. Então, toda unidade básica de saúde hoje, ela dispensa medicamento. Esse medicamento hoje só tem acompanhamento por parte de farmacêutico nos ambulatórios gerais, onde é dispensado medicamento controlado. Então, hoje, quem coordena essa equipe de dispensação de medicamentos, geralmente feito por técnico de enfermagem, é a enfermeira coordenadora da unidade. Como agora existe um curso técnico de assistência farmacêutica, a gente pretende trazer isso para junto das nossas unidades básicas de saúde também, né? Mas isso requer regulamentação em lei, né, desse profissional que hoje não faz parte do grupo de profissionais de saúde. Ampliar e estruturar as farmácias da rede básica, proporcionando também um ambiente adequado. Nós temos aí unidades básicas de saúde que não têm estrutura adequada de farmácia, né, os medicamentos não são acondicionados de uma forma adequada, então a gente precisa captar recurso para realmente melhorar isso. Fortalecer e estruturar o serviço de farmácia solidária. Essa farmácia solidária, ela recebe medicamentos, né, doados pelas empresas, pelas indústrias farmacêuticas ou por algum órgão em especial, e a gente também trabalha em parceria aí com a Casa da Amizade e o Rotary, que nos ajuda nessa situação do uso da coleta de medicamentos vencidos. Então, todas as unidades básicas de saúde hoje têm um coletor, né, de medicamentos, onde a população devolve aqueles medicamentos que foram usados, mas que sobraram do seu tratamento, para que a gente realmente faça o descarte e o uso correto desses medicamentos. Otimizar o fluxo de serviços da farmácia de alto custo. A farmácia de alto custo hoje é uma farmácia que dispensa medicamentos que são fornecidos pelo governo do estado e governo federal, né, mas toda a estrutura ali de profissionais é do município, né. Hoje melhorou muito a situação dessa farmácia, a gente já tem um número maior de funcionários trabalhando e realmente a situação que hoje traz de empecilho para o município é o atraso por parte do governo do estado e do Ministério dos medicamentos que realmente são de competência deles, né. Então, não sei se eu posso passando vocês. Intercalar algumas perguntas? Presidente. A apresentação talvez seja um pouco mais longa e daí se perca. Para mim é indiferente. Bom, toca mais umas 2 anos, aí daí a gente vai, o Alba já anotou algumas coisas aqui para também complementar. Atenção básica também, a gente trabalha na questão da prevenção, então, assim, a nossa intuição sempre é ampliar os grupos de apoio em todas as unidades para diabéticos, tabagismo, educação alimentar, demais programas de prevenção, ampliar a atuação do programa Saúde na Escola, buscando recurso federal também para a gente melhorar e talvez construir
um novo centro de saúde do idoso, né? O centro de saúde do idoso hoje ele está junto à Profamília, mas numa estrutura realmente precária, e a gente precisa procurar uma estrutura melhor para dar um atendimento melhor ao idoso que é atendido nesse centro. Capacitar os profissionais da rede de saúde sobre a política de saúde do homem, conscientizar a população masculina para a realização de consultas e exames periódicos, porque a gente vê que realmente o homem procura pouco a unidade de saúde na busca da prevenção, né? Então, a gente, apesar de ter aí o horário estendido, apesar de nós termos ambulatórios que trabalham sábados, mas a gente realmente precisa ampliar isso e conscientizar essa população masculina para isso. E aqui é a busca de recursos, então, para adequação das unidades básicas de saúde na questão da saúde bucal também, né? E a ampliação de recurso federal para a implantação do NASF. O NASF hoje é um núcleo de apoio à saúde da família. Blumenau ainda não tem esse núcleo implantado, mas o governo federal também não está aberto ainda para habilitação desse tipo de serviço aqui no município. A gente é um núcleo que ajuda no matriciamento e na capacitação dos nossos profissionais da atenção básica. Independente disso, nós já temos aí alguns profissionais na saúde mental já fazendo esse trabalho junto às nossas unidades básicas de saúde. Ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família, alterando a proposta dos ambulatórios gerais hoje. Então, Blumenau hoje tem essa estrutura de ambulatório geral, que se vocês forem ver a nível nacional, é um serviço que somente Blumenau tem, né? Porque hoje o Ministério da Saúde ele trabalha com duas lógicas. Ou a lógica de especializada através de policlínicas, ou a lógica de estratégia de saúde da família com unidade básica de saúde. Então, o ambulatório geral, na época, foi implantado para atender aquela região que não tinha cobertura de estratégia de saúde da família, né? E assim está ainda a sua conjuntura, mas é uma proposta hoje que não atende as diretrizes de saúde pública por parte do Ministério da Saúde, né? Então, a nossa intenção, e a gente já vem discutindo isso junto com o Conselho Municipal de Saúde, porque a gente não consegue nem buscar recurso federal para custeio desses ambulatórios. Os ambulatórios hoje são custeados 100% com recurso municipal, porque o Ministério da Saúde ele não dá contrapartida de recurso para esse tipo de atendimento. Então, ou é policlínica ou é estratégia de saúde da família. Então, o que a gente vem discutindo com o Conselho Municipal de Saúde é tornar essas estruturas de ambulatórios gerais para equipes ampliadas de estratégia de saúde da família, onde a gente pode buscar recurso federal e estadual para nos ajudar no custeio e também trabalhar com essas famílias a prevenção, que é o papel da estratégia de saúde da família. E não tirar o foco também, né, que hoje o ambulatório tem, de algumas especialidades como pediatria, ginecologia, que alguns ambulatórios têm hoje, e o horário estendido, que é a partir das 21 horas também. Então, é uma situação que a gente vem discutindo junto com o Conselho Municipal de Saúde, logicamente que é uma mudança do modelo que está aí, e que para a própria população muda a forma de atendimento que tem hoje. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado com a comunidade, com o Conselho Municipal e com todos os órgãos envolvidos nesse processo, né? Qualificar o atendimento multiprofissional hoje existente nos ambulatórios gerais, criando fluxo e protocolo de atendimento, que a gente vê hoje que foram criados, mas cada um atende dentro da forma que acha que é melhor o atendimento, né? Implementar em todas as unidades básicas de saúde a marcação via telefone, aplicativo, via celular. Então, assim, hoje a gente está finalizando aí a implantação da informatização em todas as nossas unidades básicas e atendimentos especializados. Então, o Pronto, que é o sistema municipal de informatização, hoje já está em todas as nossas estratégias de saúde da família, nossos ambulatórios gerais, nossos CAPs, policlínica, e agora a gente está finalizando em alguns serviços especializados. Com isso, a ideia é a gente ter uma central que realmente o paciente não precise ir até a unidade de saúde 5, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para marcar uma consulta
ou marcar um exame, né? E ele também ser avisado, né? Hoje todo mundo tem celular, enfim, que ele tem uma consulta agendada, porque a gente tem aí um absenteísmo em média de 30% em nossas unidades de saúde, né? Então, a gente tem uma fila de espera para consultas e exames, e a gente tem uma média de 30% de pessoas que faltam nas consultas e exames. Então, para otimizar isso, né? A Política Nacional de Humanização, que a gente realmente tende sempre a fortalecer, a gente já tem implantado hoje em todos os níveis de atenção à saúde. O Programa de Melhoria de Acesso à Atenção Básica, 100% das nossas unidades hoje aderiram ao programa federal e recebem recurso financeiro, então a gente vai ter as últimas unidades agora que não aderiram no primeiro processo, sendo vistoriada pelo Ministério da Saúde aí a partir do mês de agosto. Então, com isso, a gente fecha 100% das nossas unidades nesse programa. Esse programa é um programa federal, né, que traz recurso para a unidade básica de saúde realmente para atender e dar melhor acesso à população na atenção básica. E ampliar os programas de prevenção de acesso ao tratamento de pacientes dependentes químicos. Isso também é uma situação que a gente só tende a ampliar porque a demanda é muito grande. Posso ir adiante? Eu estou notando várias dúvidas aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, já atenção que Era básica... até bom para ficar mais dinâmico. os 2 tempos, vamos lá. Ficar mais dinâmico, de repente, secretário. Até Agora eu vou porque entrar na... Vereador Gilson, permitir? É que você não entendeu a proposta, mas é que agora fala toda Posso fazer toda alguns atenção questionamentos? básica. Vamos lá. Pode, eu por também favor, quero. Então, a senhora falou de fila de espera. De forma bem objetiva, quanto tempo está levando para fazer um exame em geral, secretária? Dependendo do exame, vereador. Nós temos exames que nós não temos demanda reprimida, mas nós temos alguns exames que nós temos gargalos. Dou o exemplo, ultrassom com Doppler, né, que vocês usam, né, e essa demanda é recorrente. Endoscopia e colonoscopia, né? Então, assim, são exames que a gente tem uma dificuldade de contratação de prestador de serviço, por causa da remuneração da tabela SUS. Então, o município ele tem que dar uma contrapartida maior com recurso próprio, porque só com o valor da tabela hoje, então, só para o senhor ter noção, no ano passado a gente ficou quase 1 ano sem prestador de endoscopia e colonoscopia, né? A oftalmologia, a gente tem a dificuldade de clínicas aderirem à prestação de serviço pelo valor tabela. Que está defasada há muitos e muitos anos. Secretária. Quando é que foi o último ano que foi ajustada a tabela? É que o governo federal, ele reajusta a tabela em várias situações. Então, assim, exames de laboratório, por exemplo, há mais de 15 anos não se revê o valor da tabela. Então, nós temos alguns procedimentos que o Ministério da Saúde reajustou, mais no foco da alta complexidade, só que o de média complexidade, ele vem há mais de 10 anos, nós temos procedimentos sem reajuste. Só deixa eu concluir. Não, desculpa, já perdão. passa a palavra. Eu pergunto isso, secretária, porque, em virtude de inúmeras razões, houve uma crise econômica no nosso país. Certo? E várias pessoas, sobretudo aí, o que mais me preocupa, a melhor idade, a faixa da melhor idade, que a senhora mencionou aqui como uma das preocupações da secretaria, Sim. muitos, em virtude de não conseguirem mais pagar plano de saúde, vereador Marcelo Lanzarin, o senhor sabe isso como médico, né? Migraram para o sistema público de saúde. O sistema público de saúde em Blumenau está dando conta do recado, secretária? Sobretudo em relação à terceira idade? Nós, na integralidade da assistência, a gente não consegue dar conta da demanda existente hoje, seja no idoso, seja na criança e seja na pessoa realmente que está numa idade jovem, né? O sistema hoje criado pelo Ministério da Saúde de dar o direito a todos, né, de uma forma igualitária, com toda a particularidade que ele nos dá hoje, por exemplo, saúde é um direito de todos e um dever de Estado, logicamente criado por políticas públicas, dando o que é obrigatoriedade para o município, Estado e governo federal. Só que eu ter que dar tudo a todos, logicamente de uma forma equânime, mas onde o Ministério da Saúde me impõe cotas, limites de cirurgias, limites de consultas, limites de exames,
a gente não consegue atender a demanda existente hoje que está aí. Se extrapolar essas cotas, é o município quem banca, é isso? Isso mesmo. Então, para o senhor ter uma noção, ortopedia de alta complexidade, cirurgia. Hoje, a cota que eu recebo do Ministério da Saúde são de 13 cirurgias mês, para atender a região da Anvi, são 14 municípios. 13 cirurgias mês, no número de acidentes que nós temos hoje, em média em Blumenau, 10 acidentes por dia, com 90% desses acidentes tendo envolvimento de ortopedia, nós não damos conta e vazão a essa. Por isso que nós temos aí uma fila de espera para a cirurgia em ortopedia de mais de 3 anos. Porque aquilo que entra pela porta da emergência hoje, tá, os hospitais ultrapassam o teto hoje que já é dado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, isso vai criando uma fila de espera. Né? Porque os hospitais hoje eles têm uma cota definida pelo Ministério da Saúde em cirurgias e em financeiro. Chegou naquela cota, logicamente que o que entra pela porta da emergência, o hospital é obrigado a atender. Né? Então, vocês ouvem aí hoje os hospitais tendo um extrapolamento de teto, porque aquilo que já entra pela porta da emergência hoje já extrapola o limite dado pelo Ministério da Saúde. Então, a ortopedia, por exemplo, hoje é um grande gargalo que nós temos. Né? Então, a gente hoje está buscando aí, junto ao Ministério da Saúde, a ampliação desse teto. Ampliação de teto requer recurso financeiro. Né? E é uma situação realmente bem difícil da gente... Hoje, respondendo a sua pergunta, dentro daquelas cotas estabelecidas, a gente não consegue atender toda a demanda que nós temos. Obrigado, secretária. Alba, até para complementar a tua preocupação, vamos dizer assim, na realidade nós temos aí levantamentos que estimam que há uma previsão de aumento de quase 20% na demanda do Sistema Único de Saúde em função da crise financeira que nós estamos passando aí nos últimos anos. Né? Então, infelizmente, nós não temos realmente condições de atender todo mundo. É difícil falar isso, principalmente, né? Eu que sou médico e trabalho no Sistema Único de Saúde desde a minha formação, né? Na verdade, desde a minha graduação, porque ela foi uma universidade federal, que logicamente atendia lá pelo Sistema Único de Saúde. É difícil, então, falar dessa forma, mas, infelizmente, a realidade é que esse modelo adotado, ele é inviável, totalmente inviável. Né? Nós não temos como realmente garantir tudo para todos. E aí, e Vossa Excelência conhece muito bem essa área, o que tem acontecido muito em função disso é a judicialização, que torna o sistema ainda mais injusto. Né? Então, e oneroso também. Exatamente. Mas, enfim, o vereador Gilson queria também fazer algumas colocações. Não, acabou respondendo a pergunta, mas eu vou agora, eu até peço desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, naquela dos exames, que são as grandes gargalos, não tem como, e aí eu vou falar de forma econômica, como economista mesmo, não tem como credenciar essas, porque tem horários em que realmente a clínica que pode operar, enfim, ela está com um volume baixo de atendimento, tem alguns, né, porque... E aí ele ganha escala, porque o custo dele está ali. A clínica. Dória de madrugada? Não sei, eu não é? Não, tipo, bom, madrugada eu não aconselharei de madrugada, mas enfim, tem outros horários que realmente poderiam ser utilizados nesse sentido para que pudesse ser aproveitado um momento em que fosse, porque eu vou dar um exemplo dos exames de sangue, tu vai em lugares assim, tem dependendo dos horários, vazio, ou seja, então para ele já o custo dele está ali aberto, ele está vazio, ou ele atender um do SUS com valor X, dá no mesmo, tem-se esse planejamento para tentar atender justamente nesses horários onde teoricamente não teria uma demanda baixa nesses lugares particulares para que a gente pudesse encaixar esses tem se estudado, assim, eu nem sabia, agora tu viu o negócio do Dória, é isso? De madrugada ele bota o pessoal? Não, para ele zerar, o que eu quis dizer, não quis sugerir isso, né? Mas o que ele implementou em São Paulo foi para diminuir a fila de espera, né? E aí ele fez um convênio com hospitais privados, né? Ganharam em quantidade de escala, não em termos... Diminuíram, através desse convênio, o valor dos exames, e ele está conseguindo diminuir a fila de espera até zerar para o caso de alguns exames. O custo vai ser o mesmo, vai estar aberto de qualquer maneira. Ele atendendo pelo SUS ou parado, dá no mesmo. Então,
Teoricamente, nesse A gente já tem várias clínicas que têm horário estendido para atender a demanda da secretaria. Vou dar o exemplo da Ecomax hoje. O Ecomax hoje atende paciente 10 horas da noite, 11 horas da noite, enfim, alguns exames aí que é realizado para a prefeitura. O problema não é as clínicas terem capacidade instalada para atender, o problema é a cota que a gente recebe do Ministério, tá? Que não nos permite fazer mais, né? Então, assim, eu tenho um número X de exames mês que eu tenho recurso que eu recebo do Ministério para fazer, fora aquilo que o município hoje está bancando. Então, vocês veem aí que ano passado a gente fechou aí em 27% do orçamento em saúde. O problema, então, é a falta de dinheiro, né? Recurso financeiro. Então, assim, os hospitais teriam capacidade instalada de fazer mais cirurgias em algumas especialidades, sim, né? Só que o Ministério da Saúde não nos dá essa possibilidade de ampliar a cota de quantidade de cirurgias para que os hospitais possam fazer mais, né? Então, nós temos a campanha de cirurgias eletivas, por exemplo, que é para dar vazão nas cirurgias eletivas que nós temos represada. Em junho de 2016, o Ministério da Saúde suspendeu cirurgias eletivas, né? Que a gente tinha aí uma vazão. Nós não tínhamos, por exemplo, fila de espera para catarata. Hoje nós já temos. Por quê? Porque o Ministério da Saúde acabou suspendendo cirurgias eletivas, que era um teto que ele nos dava a mais daquilo hoje que é o normal para o município, né? Então, assim, aí o Estado de Santa Catarina disse, tá bom, eu vou dar continuidade na campanha. Só que diminuiu pela metade o número de cirurgias e não conseguiu bancar financeiramente a continuidade da campanha. Agora, em junho, o Ministério da Saúde reeditou uma portaria de campanha de cirurgias eletivas, com um modelo completamente diferente que estava vindo sendo feito. Então, assim, os hospitais, no modelo que está aí, vão ter que produzir e o Ministério da Saúde vai pagar a produção pós-realizada. E isso, pagando extrateto, como a gente chama, o Ministério leva aí 2, 3 meses para pagar os hospitais. Então, os hospitais eles têm uma dificuldade financeira para pagar esse atraso, para bancar esse atraso desse pagamento. Tem até capacidade produtiva, mas não tem o financeiro. Não tem o financeiro para fazer. Então, assim, o município hoje, com recurso próprio, não tem condições de bancar mais além daquilo que já vem bancando hoje, que nós já estamos aí chegando a 27% do orçamento. 27%. Só para complementar a pergunta do colega vereador Gilson, de quanto é que é o orçamento anual do município para a saúde? Deixa eu sair daqui, abrir uma outra telinha aqui. Esse ano eu acho que eram 420, não? Então, aqui, o que a gente tem aprovado aqui para a saúde, né? Nós temos aqui 15% que era previsto, né? 24% previsto pela prefeitura aqui, da receita vinculada a 630 milhões, ali embaixo, né? Isso aqui é a comissão de orçamento, onde foi aprovado o orçamento para esse ano. A proposta da comissão foi de 27,42%. Por que essa proposta? Porque a gente trabalha dentro da realidade do ano anterior, né? Se a gente pegar aí esse valor, a gente teria que trabalhar aí com um orçamento de 172.951.000 reais durante 2017 para dar conta do orçamento da saúde. Isso chega em torno de 27,42%, que é o que estava previsto ali, certo? 27,42%. Daria 172 milhões de reais. 27, desculpa, do orçamento geral do município, 27,42. Numa previsão de receita de 630 milhões da prefeitura, que está ali, 630 milhões, que é a previsão passada pela Fazenda, com 27% a gente teria aí um investimento de 172 milhões em saúde. 173, né? Porque é 172.951, né? E aí isso se divide em várias situações, folha de pagamento, obras, e outros, né, assistência farmacêutica, o repasse dos convênios da subvenção aos hospitais, enfim, né, tudo que passa pelo Fundo Municipal de Saúde, né, essa é a previsão que nós temos para esse ano. Então, no ano passado, deixa eu só abrir aqui a minha, em 2016,
Quantos % foram gastos total em 2016? Deixa eu passar a planilha final aqui, que daí tem o... Aqui, né? Não sei se dá para comentar isso aqui. Né, o município fechou aqui, ó, o exercício, né? Então, o investimento feito foi de 974 milhões dos gastos, né? Isso aqui tirado diretamente do sistema informatizado pela Fazenda, né? Então, assim, dentro daquilo que a gente vem discutindo hoje, cada vez mais os municípios estão colocando recursos, e a média de investimento dos municípios é 24% do orçamento, a média nacional, né? Enquanto o governo federal fica aí na média dos 6% a 10%, e o governo do estado não sai dos 12%, né? Então, assim, não há aquilo que a gente conversava antes, não há como a gente manter isso que está preconizado, essa política de saúde nacional, se não houver uma mudança aí, né, de critério e de investimento por parte do governo federal e estadual. Isso, se me permite, secretária, isso é um reflexo também da nossa federação completamente mal distribuída, né? Tanto na área, em todos os sentidos, a área de competência, que reflete agora na repartição de competência tributária, né? Em média nacional, 24% dos orçamentos dos municípios, a média de Blumenau, 27,42%, e a gente tem que mendigar dinheiro para a União, para o Ministério da Saúde, para a Presidência da República. Todo ano é marcha de prefeito para Brasília. O próprio prefeito Napoleão Bernardo está lá em Brasília agora, tentando obter recursos para investimentos no município, e todos os prefeitos fazem isso em virtude da nossa república, que é mal distribuída e que reflete na saúde aqui das pessoas no município, que vão bater na porta dos ambulatórios gerais, dos ESFs, e que tem que sofrer com fila de espera, enfim, com a precarização de uma área importante no país, que é a saúde, em virtude da ausência de recursos, porque tem recursos, só que eles ficam lá em Brasília, com outras prioridades, quando deveriam ficar aqui no município para atender essa prioridade que é a saúde. Acho que pode dar seguimento, Maria Regina, né, para a apresentação, e aí depois a gente faz mais uma rodada de perguntas. Então, na média complexidade, a gente hoje vem trabalhando junto com o governo do estado e o Ministério na questão do protocolo, né, para a gente dar um atendimento integral dentro daquilo que realmente é preconizado dentro de protocolos clínicos, capacitar continuamente os nossos profissionais de serviço de saúde com foco na integração dos serviços. Hoje não dá mais para não trabalhar em rede, né? Então a gente vem trabalhando dessa forma. Capacitar os profissionais para a implantação das redes de atenção, então rede de atenção à saúde mental, rede da urgência e emergência, rede cegonha, enfim. Buscar alternativas legais para ampliar o número de profissionais especialistas. Hoje a gente tem uma dificuldade e bate, né, nos seus gabinetes a dificuldade de médico cardiologista, médico ginecologista, pediatra, enfim, são algumas especialidades que hoje nós temos gargalo e que, por mais que a gente faça chamada pública, concurso ou contratação temporária, a gente não consegue atrair esses profissionais, né? Buscar junto ao Ministério e à Secretaria de Estado meios de ampliar a cota disponibilizada para a realização de cirurgias, isso que nós conversamos aqui. A gente tem a necessidade de criar um ambulatório voltado ao atendimento infantil, né, centralizando hoje os pediatras que nós temos, né, que são poucos na rede, centralizar para buscar um atendimento integral aí às crianças. Fortalecer e qualificar o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, hoje, nós já buscamos a implantação de um centro especializado junto ao Ambulatório Geral do Centro, com a centralização dos nossos médicos ginecologistas nesse centro para dar um atendimento integral à saúde da mulher. Ampliar a efetividade dos atendimentos à saúde do trabalhador. Então, hoje, nós temos o Sereste tem um ambulatório que atende os trabalhadores vítimas de acidente de trabalho, né? Ampliar os programas de prevenção junto às empresas voltadas à saúde do trabalhador, implantar os horários de atendimento nas unidades de saúde voltados ao trabalhador. Em algumas unidades isso já funciona, mas a gente tem que ampliar isso, né? Fortalecer e qualificar o atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, nós temos uma demanda grande vinda da educação,
de crianças que têm a dificuldade de aprendizagem, aí a gente já está com uma equipe multiprofissional fazendo essa triagem dessas crianças em parceria com a educação, onde a gente tem lá psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, enfim, para diminuir e dar um atendimento a essas crianças que realmente precisam desse atendimento. Implantar o programa de promoção à saúde junto à população adolescente, que hoje a gente vê a necessidade disso também. Aprimorar o serviço de atendimento a pacientes que necessitam de reabilitação. Então, hoje a gente já ampliou, aí implantou o Centro Especializado em Reabilitação junto à FURB, que é o SER, iniciou agora, fazem 2 meses esse centro, para dar o atendimento, em especial aqueles pacientes que precisam de uma reabilitação imediata, pacientes que sofrem um AVC, que não podem ficar esperando numa clínica de reabilitação, porque o atendimento dele tem que ser priorizado para ele ter uma reabilitação imediata, enfim, né? Ampliação do controle populacional de cães e gatos, que a gente já vem fazendo junto um censo populacional aí nos bairros e um programa de castração também, né, que é um projeto da Diretoria de Bem-Estar Animal. Ampliação de cota de exames, né, que a gente já conversou muito aqui hoje. Cobrar do Ministério a atualização tecnológica de realização de exames e consulta. O que isso traz? Hoje a gente vê que os planos de saúde, cirurgias por vídeo. Cirurgias por vídeo hoje, né, o Marcelo sabe muito melhor do que eu, que o paciente faz num dia, fica internado num dia, no máximo no outro dia ele vai embora. Cirurgia aberta, o paciente fica 1 semana internado, 15 dias, 20 dias, enfim. Então, o Ministério da Saúde ele tem que atualizar essas situações para que realmente possa dar um atendimento de melhor qualidade para o paciente e que esse paciente retorne ao seu trabalho com mais rapidez. Então, se ele faz uma cirurgia aberta, ele fica afastado aí 30, 40 dias. Se ele faz uma cirurgia por vídeo, aí em 15, 20 dias ele já está voltando ao trabalho. Né? Eu tenho um exemplo bem emblemático do quanto isso representa, na realidade, de desperdício de recurso público, né? Tem uma cirurgia ortopédica que se faz de calcânio, que o procedimento que o Sistema Único de Saúde autoriza ainda hoje, faz com que o paciente acabe, por ser uma cirurgia, né, no tornozelo, se afastando praticamente 6 meses do trabalho. Hoje existe um procedimento que usa um material diferente, que aumentaria o custo da cirurgia em 200 ou 300, né? Acho que na época, quando eu fiz, era R$242, ampliava o valor do custo da cirurgia, uma cirurgia de média complexidade, só que o paciente, em 45 dias, ele retorna às atividades normais dele. Então, só o que se paga de afastamento de INSS, né, desse cidadão, se ele ganha um salário mínimo, eu estou, pelo menos, por mês, tendo a diferença do que eu pago do salário dele equivale a 3 dessas cirurgias que poderiam ser realizadas. Então, assim são exames, né, Marcelo, que também tem uma resolutividade muito maior no tratamento do paciente. Sim. Assim são medicamentos de ponta que hoje existem no mercado, mas que o Ministério não autoriza o SUS a conceder esse medicamento para o paciente. O tratamento dele é muito maior e mais longo, e aí acontecem as ações judiciais, porque esse medicamento é comprovada a efetividade dele, mas não está preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, ele entra com ação judicial onerando aí o município, o Estado e a União. Então, assim, são coisas que realmente o Ministério tem que se atualizar, né? A implantação do sistema de telesaúde e teleconsultoria já existe hoje, a gente já acabou com a fila de dermatologia, por exemplo, porque hoje o paciente vai no ambulatório geral com uma lesão de pele, é batida uma foto dessa lesão, vai para a Universidade Federal, onde médicos especialistas avaliam se esse paciente realmente precisa ser um tratamento com o médico dermatologista ou se ele pode fazer o tratamento na unidade básica de saúde. Então, a gente conseguiu avançar. Então, a gente está com esse processo da telesaúde na dermatologia, no eletrocardiograma, e a gente vai avançar agora também para avaliação em ortopedia. Isso é uma parceria que a gente tem com o governo do Estado. Ampliar a acessibilidade aos deficientes auditivos. Então, a gente já tem vários profissionais da nossa rede hoje capacitados em Libras para atender esse paciente lá nas nossas unidades básicas e ambulatórios gerais.
implantar o programa de desenvolvimento gerencial para as coordenações das estratégias de saúde da família e as demais coordenações. Porque o que a gente vê hoje, que o enfermeiro ele se forma, mas ele não se forma para ser gerente de uma unidade básica de saúde, para ser o coordenador da unidade básica. Ele se forma na área de enfermagem, né? Então, isso a gente vê essa dificuldade que ele tem hoje, porque hoje, como coordenador, ele tem que fazer o gerenciamento de férias de funcionário, de controle de estoque de material, de pedido de medicamento, enfim, né, de licença-prêmio de servidor. Ele não foi capacitado para isso na sua formação como enfermeiro. Isso até tinha questionado, lembra que nós conversamos numa reunião, porque agora a gente está indo em várias unidades de saúde, a gente observa, isso até conversei com o Dr. Marcelo também, como é diferente, né? Tem unidades que são extremamente elogiadas, porque o pessoal gosta, porque vai tudo bem o atendimento, tudo, pelo menos no primeiro momento, é tudo bem, mas tem outras que as coisas realmente não andam, o atendimento é ruim, tem até a forma de se organizarem é ruim, é lógico, é material humano, mas aí conversando depois com algumas enfermeiras, a gente observa exatamente isso. Eu sou enfermeira, não fui preparado para ser um gestor da unidade, e essa é uma preocupação que eu tinha, né, e conversei com você para tentar padronizar isso de uma forma, ou treiná-los de uma forma para que consigam resolver isso de forma como gestor mesmo na unidade para evitar esse tipo de problema, né? Então, hoje a Escola Técnica do SUS ela já está buscando pessoas, né, que tenham formação nesse curso para realmente capacitar os nossos profissionais a esse tipo de gerenciamento. Criar o programa de conscientização da população no cumprimento dos horários, como eu falei aqui anteriormente, nós temos uma média aí de 30% de absenteísmo, tanto em consultas e exames, né? Então, a gente tem que achar uma forma que realmente diminui isso, né? Secretário, só vou pedir um minutinho. Vereador Ricardo, eu não sei se tens mais algum questionamento, aproveitar, porque gostaria de sair. Tem vários questionamentos, mas eu tenho contato direto também com a secretária, em outras oportunidades eu farei. Quero agradecer a presença da secretária, eu tenho que me ausentar da nossa reunião. Peço licença ao presidente, em virtude de um outro compromisso urgente também. Dá licença. Eu vou deixar uma cópia do nosso planejamento aqui, daí provavelmente depois então eu peço para que repassem para vocês e qualquer dúvida estou à disposição também. Obrigado, tá secretária. Secretária, Maria Regina, nós teríamos aí mais 10 minutos, né? Então não sei se tens ainda mais algumas lâminas, dá tempo de fazer a tua explanação, então vamos lá. A ferramenta de gestão de insumos, hoje a gente, né, já no primeiro ano de governo, o prefeito, então, implantou o centro, né, de distribuição e armazenamento, então tudo que é relacionado à saúde hoje passa por lá, então a gente está fazendo essa gestão. Qualificar as ações de vigilância sanitária, melhorando a avaliação técnica e a capacidade de intervenção de riscos sanitários e produção de bens e serviços. Viabilizar recursos federais e estaduais para construir novas unidades de saúde em substituição aos prédios alugados. É uma situação que a gente já vem trabalhando desde a primeira gestão do prefeito Napoleão. Fortalecer o controle social por meio de capacitação dos nossos conselheiros municipais de saúde. A implantação do programa Cuidando de Quem Cuida, onde a gente proporciona aqui um cuidado ao servidor. Então, a gente vê que o nosso servidor que cuida da população está ficando adoecido. Então, a gente tem aí instituído, o prefeito vai instituir dentro de alguns dias, esse programa que é voltado ao cuidado do servidor da saúde, né? E a implementação do plano de cargos, carreiras e salários da saúde, que já foi aprovado em lei, né, pelos vereadores aqui. Então, da minha parte seria isso. A gente tem um plano municipal de saúde, e aí eu deixo uma cópia aqui daquilo que foi aprovado, o que a gente já fez, o que a gente ainda tem a cumprir, deixo com os vereadores. A conferência municipal, o que também traz, né, de diretriz para o planejamento da saúde, deixo aqui com os senhores, então, e qualquer dúvida eu estou à disposição dos senhores também para uma nova apresentação, uma nova discussão disso que está aí. Vereador Gilson. Não, como eu falei, as perguntas a gente foi, e aí a senhora sempre tem o canal aberto com, se não diretamente, mas a gente consegue pelo menos via telefone sempre tirar e esclarecer essas dúvidas. Então são diversas dúvidas, o tempo realmente é curto, né, secretário? E a gente precisava de mais tempo também, presidente, mas a gente sabe que tem outras comissões aqui. Então eu quero te agradecer realmente, e outras perguntas eu quero
tomar a liberdade de poder, como foi essa pergunta que eu te fiz, e agora você acabou respondendo também, que era realmente essa diferença dos postos, né, da questão de gestão, que realmente tem agora a escola, e é importante que a gente comece a observar que isso venha acontecendo para que a gente consiga otimizar e dentro do posto de saúde tenha a mesma filosofia de trabalho, né, pelo menos tentar no sentido da gestão, para que a gente não escute tanta reclamação, um posto é bom, o outro não é, enfim. E aí essas diferenças que teriam que ser, pelo menos, embora trabalhe com o ser humano, é difícil, né? Mas pelo menos fique uma coisa meio que uniformizada para que atenda a comunidade. Então, eu te agradeço mais uma vez a presença aqui, enfim, por esclarecer. Obrigado. Eu gostaria também de registrar a presença aqui do vereador Alexandre Matias, vereador Adriano Pereira também, né? Já que nós acabamos entrando aí no espaço da Comissão de Agricultura e aproveitando então a presença dos senhores, gostaria de passar a palavra, não sei se gostaria de algum de vocês fazer alguma contribuição. Boa tarde, secretária, boa tarde, vereadores. Acompanhei a explanação da secretária, já acompanhei em outras oportunidades, e o vereador Alba, que infelizmente teve que sair por causa de um outro compromisso, falou com relação à dificuldade, que é buscar recursos junto ao governo federal. Mas me recordo, secretária, na reunião que tivemos, logo que o deputado Vicente Caro Preso assumiu a Secretaria de Saúde, no gabinete do prefeito aqui de Blumenau, Napoleão Bernardes, e isso me marcou muito. Enquanto Blumenau investe, segundo foi apresentado aqui pelas lâminas, mais de 27%, a grande Florianópolis, a média é de 12% o valor investido pelos municípios. Então, vocês vejam a disparidade que o nosso governo do estado, aqui de Santa Catarina, também trata a questão da saúde como um todo no nosso estado. Né? Enquanto cidades mais afastadas da capital têm que investir mais do que é regulamentado por lei, as cidades ali em torno da Grande Florianópolis acabam sendo beneficiadas pelo governo do estado, né? E acabam diminuindo com isso o investimento municipal. Então, mais uma vez, é muito importante a gente ter uma representatividade forte no governo do estado para a gente diminuir cada vez mais essas disparidades, principalmente com relação à saúde do nosso estado. Vereador Adriano Pereira, gostaria de fazer algum comentário? Então, eu cheguei, não acompanhei toda a apresentação, mas gostaria de solicitar também um envio para o nosso gabinete. Eu acho que esse material é importante para a gente também tomar conhecimento, embora que a gente não faça parte dessa comissão, mas é importante. Eu quero aqui registrar a disponibilidade, a disposição, na verdade, que a secretária Maria Regina tem tido sempre com esta casa. Não é o primeiro momento, em diversos momentos a secretária tem se disposto a vir aqui dialogar com os colegas vereadores, com esta Casa do Povo, então isto é positivo. Alguns secretários, ou nem todos, fazem isto. Deveria de ser algo assim de praxe, para demais secretários também ter esta mesma postura de diálogo permanente com esta casa, que é a casa de representação dos anseios da sociedade, do povo, que é a caixa de ressonância de toda a sociedade. Então é importante, né, essa postura. Quero deixar isso registrado como algo positivo. Mas, aproveitando, eu queria fazer um questionamento com relação à questão que a gente recebeu algumas demandas recentes agora, se está havendo alguma movimentação no sentido de trocar ou alterar as coordenações dos AGs, das unidades de saúde, que chegou essa demanda para a gente, inclusive, e a gente não soube responder sobre essa questão de um rodízio, alguma coisa nesse sentido, que parece que estaria acontecendo. Eu ouvi essa demanda mais específica de AG, não sei se ESFs também. E a questão dos agentes de saúde, como que está se buscando resolver essa questão que tem sido uma demanda frequente nas reuniões que a gente participa. Uhum, por favor. Mais especificamente, vereador Adriano, até me desculpa, eu fiquei de dar um retorno para o senhor na segunda-feira sobre essa situação da mudança da coordenação do ambulatório, em especial do AG da Velha, onde o senhor participa mais ativamente. Na verdade, existe todo um trâmite legal de chamamento dos servidores para o seu local de trabalho durante o ano, do chamamento público, do concurso público. Então, o enfermeiro que está hoje coordenador no ambulatório da Velha, ele é enfermeiro, foi chamado do concurso para assumir a vaga de uma estratégia de saúde da família.
onde a gente está tendo uma reclamação significativa da população e estamos sem coordenador naquela unidade. Então, por isso, a vaga é dele de concurso. Quando ele assumiu a vaga, ele assumiu nesse SF, por isso da mudança dele para esta estratégia de saúde da família. Mas nada pessoal, realmente é um trâmite legal da Secretaria de Administração, que está chamando os servidores que estão em lotação provisória para as suas lotações de origem de concurso, né? E por isso que tem alguns coordenações de serviços e ambulatórios realmente que vão haver alteração de coordenação. Mas a gente está buscando realmente colocar, conversar com os servidores, né, explicar a situação, e eu ainda não tenho nem a previsão de quando que ele vai sair de lá, porque a gente está numa conversa interna ainda com os servidores relacionados a esses serviços. Ok? Os agentes de saúde estão sendo chamados, a Secretaria de Administração está fazendo chamada de todos aqueles que passaram no concurso, que tem um trâmite legal de chamamento. O servidor tem um prazo para assumir a vaga. Às vezes acontece dele deixar no último dia do prazo para dizer que não vai assumir, para que a Secretaria de Administração possa chamar o próximo. Por isso que é moroso esse chamamento dos agentes comunitários. Mas todos que passaram no concurso e que têm vaga prevista estão sendo chamados. Não havendo, então, mais nenhum questionamento, gostaria de agradecer a presença da secretária Maria Regina, né, que hoje esteve aqui na Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Desporto, a também aos vereadores, né, e também deixar a secretária, a nossa comissão aqui à disposição, né, da própria secretaria para os encaminhamentos também que se fazem necessários. Muitos deles acabam tendo que passar aqui pela Câmara de Vereadores, né, regulamentações que são pertinentes lá da área da saúde, então colocar a nossa comissão também à disposição quando houver alguma necessidade de encaminhar algum projeto de lei relativo à saúde aqui no município de Blumenau. Então, mais nada havendo a tratar, dou encerrada a reunião desta comissão na tarde de hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma reunião da nossa Comissão do Meio Ambiente. Cumprimento os vereadores Silvio Zimmermann, vereador Alexandre Caminha, a Gabi, todo o corpo técnico que nos auxilia aqui também na Câmara Municipal. Por haver quórum regimental, damos aberta essa reunião dessa Comissão da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Consulta os vereadores para dispensa da leitura da data de reunião ordinária do dia 29/6. Lembrando que foi encaminhada por e-mail, aprovando e coletando-se, portanto, as assinaturas. Vereadores, nós temos na pauta de hoje apenas dois projetos. Por coincidência, um projeto de minha autoria e o outro do vereador Silvio Zimmermann. Vereador Silvio, acho que vamos começar então pelo seu projeto, e aí eu peço a gentileza do vereador Alexandre Caminha fazer a leitura aqui da ementa. Projeto de Lei 7.427, vereador de autoria do vereador Silvio Zimmermann, a ementa denomina de Adelina Rez de Souza, Centro de Inovação em Construção no bairro Itopava Seca. Teve parecer favorável em todas as comissões de Constituição, Finanças, Educação e Transporte, e ela passa... Enfim, só para a forma, né, é denominado de Adelina Rez de Souza, o Centro de Inovação em Construção na Rua São Paulo, número 3.366, no bairro Itopava Seca. Eu particularmente, enfim, já voto favorável, até porque é uma pessoa que muito fez pela cidade de Blumenau, né? Não só ela, quanto a família
RES inteira, que começaram praticamente do zero, né? E hoje é uma família de exemplo nacional, né? Então, parabenizo a iniciativa do vereador Silvio e tenho meu voto aqui favorável. Perfeito, vereador. Faço das suas as minhas palavras também. Parabenizo o vereador Silvio Zimmermann aqui pela justíssima homenagem, e ainda mais na questão do Centro de Inovação. Parabenizo duplamente. Também voto, claro, de forma favorável. Obrigado, então, às Vossas Excelências, que entendem a justa homenagem a uma empresária que não só alavancou a economia blumenauense, como de todo o Vale do Itajaí. Tem uma importância relevante para o desenvolvimento econômico da nossa região, consolidou uma marca no Brasil, e hoje a Dudalina é um player internacional. Ela está no mercado internacional e que merece o nosso respeito. É uma forma de celebrar a memória daquela que foi uma das artífices da construção dessa grande indústria. Isso sem contar, né, vereador Silvio, que naquela época, né, desmerecidamente, as mulheres não participavam tão ativamente. Ela foi uma pessoa que foi uma das pioneiras, né? Posso dizer que, com certeza, aqui em Blumenau e em todo o nosso estado. Eu acho que também no próprio Brasil. Com certeza. Aprovado, então, eu peço a leitura aqui da ementa desse projeto que é de minha autoria. Peço ao vereador Silvio Zimmermann, por favor, a gentileza. Projeto de lei número 7.422, de autoria do vereador Bruno Cunha, que acrescenta dispositivo ao artigo 1º da lei número 8.047, de 20 de novembro de 2014. Tenho parecer favorável de todas as comissões as quais tramitou até agora. Perdão? Tem uma emenda do vereador Ito, realizada a emenda número 2, né? Vamos ler aqui. Nos dias e locais de pedágio autorizados na forma desta lei, é proibida a realização de outras atividades estranhas ao pedágio. Essa é a proposta de legislação do vereador Bruno Cunha. E também a competência de fiscalizar o cumprimento desta norma é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A emenda modificativa do vereador Ito Ailton de Souza diz que durante a realização do pedágio autorizado na forma desta lei é proibida a realização de outras atividades estranhas ao pedágio. Perfeito. Na verdade, até, se me permitem explicar, é que a gente presenciou, participando dos pedágios aqui na cidade, que tinham outras atividades paralelas que estavam acontecendo, como panfletagem, outras situações nesse horário de arrecadação. E os pedágios eles acontecem na nossa cidade normalmente nos sábados. E essas entidades precisam muito desse valor para poderem desenvolver os seus trabalhos. E esses trabalhos, muitas vezes, são trabalhos que, se a gente não tivesse essas entidades, ficaria sobrecarregado o Estado para o desenvolvimento dessas ações. Então, claro que nós temos diminuição nos valores arrecadados de pedágio, não apenas por isso, mas também pelo próprio momento econômico, mas é uma forma da gente ajudar. Eu, particularmente, participei de um pedágio onde a gente teve um problema pontual com pessoas que estavam panfletando e a população ali no carro fecha o vidro, então você não consegue arrecadação. Então a nossa ideia, e muito bem colocada pela emenda do vereador Ito, é no sentido de permitir que naquele horário que está acontecendo o pedágio, só vai se desenvolver o pedágio. As outras atividades poderão acontecer em outras sinaleiras onde não estarão realizando o pedágio ou após o horário de realização do pedágio. Então é nesse intuito essa nossa proposta para ajudar as entidades sociais. A gente fez uma conversa ampla também com várias entidades que participam do pedágio e nos pediram que a gente trouxesse essa ideia que ajudaria na arrecadação delas. Eu não sei como é que acontece o momento da autorização, mas talvez se a Secretaria de Planejamento Urbano pudesse também fazer essa divisão, até em quais locais o pedágio é autorizado, também facilitaria, né? Sabes explicar se há essa divisão no momento da autorização? No momento da autorização, sim. A entidade tem que apresentar vários documentos e aí é autorizado para determinados pontos, né? Então tem essa autorização em determinados pontos. Então, por exemplo, a gente teve uma situação agora recente num pedágio em que estávamos participando ali na frente do Angeloni. Aquele pedágio estava liberado para a entidade, mas a do lado do terminal, na rua do lado, não estava.
E aí, as pessoas que estavam panfletando, nós voluntários, falamos, olha, vocês fiquem livres se vocês quiserem panfletar nesta outra rua aqui do lado, mas a gente pediria a gentileza de que não colocasse nessa, porque está atrapalhando a arrecadação. Não teve essa questão de bom senso, não concordaram com essa questão. Teve uma tentativa, foi uma situação complicada, veio polícia, chamou polícia, a situação toda, e quando veio a polícia, pela falta de uma legislação, né, não tinha o que fazer. Então eu falei, então se o problema é a legislação, vamos tentar trabalhar alguma ideia em cima disso. Um alvará ou somente uma autorização? Eu acho que então tem um alvará que é emitido para essa situação. Agora, paralelamente para a panfletagem, por exemplo, como atividade, também tem um alvará que é passado na prefeitura. E por acaso, as pessoas que estavam nessa situação ali não tinham essa questão do alvará da questão da prefeitura. Mas aí a gente está com um problema de fiscalização. Então a gente tomou um cuidado também de colocar a competência de fiscalização. Houve um direcionamento aqui para que fosse retirado, mas a gente está trabalhando também nos bastidores além daqui, para que não seja uma lei que vem num objetivo de avançar e depois a gente, por falta de fiscalização, não consegue o resultado que é a minha preocupação, né? A gente acredita que é um pouco mais simples, porque vai ser comunicado, na verdade, às pessoas que têm a legislação, e aí, se tiver alguém desrespeitando, né, a coordenação da entidade que está autorizada na realização do pedágio entra em contato com a prefeitura para fazer a devida fiscalização ali. Então é nesse sentido a proposta. Eu tenho sempre o cuidado de fazer com que o Estado não avance em todas as ações particulares, mas entendo que nesse tipo de ação é possível pelo menos ter o bom senso de separar, não proibir, mas sim separar e autorizar em lugares distintos. Então voto de forma favorável. Da mesma forma, voto de forma favorável, parabenizo o vereador pela iniciativa, sou também participante de alguns pedágios, já tivemos esse tipo de problema e é uma brilhante ideia e uma brilhante iniciativa, né? Parabéns, é claro que caberá também ao município a questão da fiscalização, mas isso é uma situação para ser afinada posteriormente. Parabéns, também meu voto favorável. Obrigado, meu voto também, não é segredo, voto de forma favorável, né? Vereadores, gostaria de deixar livre também a palavra, alguma recomendação? Acho que o vereador Silvio até tinha citado uma possibilidade de a gente fazer alguma visita específica, né? Em algum local, em uma das reuniões que a gente teve, talvez na área mais rural da cidade, onde tem algumas iniciativas bacanas que nem sempre são conhecidas. Acho que a gente poderia pensar nisso. Eu paralelamente, acho que uma ideia que a gente poderia deliberar até hoje, ou deixar pelo menos aqui para conversarmos, é o encaminhamento de uma reunião, de uma audiência pública aqui pela comissão, no sentido da questão da inovação na nossa cidade, que é importantíssima para o desenvolvimento econômico, e a gente está tentando, né, fazer avanços aqui, mas não apenas do ponto de vista legal, acho que o governo está fazendo um esforço necessário, mas também criar uma atmosfera de inovação não depende apenas do poder público, né? Depende também da sociedade civil. Então venho, inclusive, recebendo aí de muitas pessoas ligadas à inovação esse pedido, para que a gente coloque de fato aqui em discussão nessa casa. Eu acho que uma audiência pública nesse sentido poderia ser uma resposta, uma iniciativa interessante da nossa comissão. Sim, concordo. Primeiro, quanto à reunião itinerante, naquele momento que nós recebemos a visita do secretário de Desenvolvimento Econômico, diretor rural, diretor de Desenvolvimento Econômico, diretor de micro e pequenas empresas, eu vi que podemos avançar um pouco até para conhecer melhor, né, todas essas áreas da cidade. Quando o diretor rural de desenvolvimento rural diz que há mais de 900 famílias em Blumenau cadastradas e que vivem da agricultura, talvez seria uma oportunidade para nós conhecermos, né, de perto a situação em que eles vivem, né, quais são os serviços prestados pelo município de Blumenau, porque é uma enormidade de serviços. E nós vimos aqui o sistema de inspeção municipal sanitária, né, inseminação artificial, as patrulhas mecanizadas também que atendem a essa comunidade. Então é interessante ver de perto e conhecer o tamanho desses trabalhos prestados pelo município de Blumenau, pelo governo, pelo executivo municipal, e poder deliberar também sobre esses assuntos. E quanto à inovação, também acho uma ideia, já vimos discutindo isso, uma ideia positiva. Todavia, a gente tem que fazer isso valer a pena, esse esforço valer a pena, e ter um
processo antecipado, do meu ponto de vista, para capacitar as pessoas para essa discussão. Porque a Lei de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, ela é de 1969, ela sofreu algumas alterações e é uma lei eficiente. É uma lei que, de fato, alavancou diversas atividades econômicas no município de Blumenau ao longo desses últimos 40 anos. Pouco menos de 50, né? 47, 48 anos. Então, temos que pensar e discutir uma forma de capacitar as pessoas para que elas entendam o que acontece e poderem discutir de que forma que nós podemos vir a melhorar. Da mesma forma, também penso na questão da inovação e em especial no que trata a nossa comissão da agricultura, também me impressionou bastante a questão da piscicultura no município, que eu fiquei bastante impressionado a quantidade, né, de criadouros, enfim, e eu acho que realmente é importante a gente literalmente conhecer a cidade. Tenho conhecido bastante durante esse período de vereança, enquanto estava o PROCON, a gente acabava ficando numa área só, e a gente nota que o município é um município pujante, nós podemos, de alguma forma, contribuir com isso até em função da nossa comissão. Eu acho que seria, então, interessante a gente ver a possibilidade de conversar com o diretor aqui, nessa parte que veio até aqui na casa, Paletó, né, que é conhecido, né? De ver com ele a possibilidade de uma visita até em loco que ele considere interessante para que a gente possa entender mais até os números que foram apresentados e o trabalho que tem. Então, acho que seria interessante a gente, quanto comissão, aí ver, claro, a disponibilidade dos vereadores para estarmos presentes. Então, se vocês concordarem, eu vou pedir, né, Gabi, para a gente fazer esse encaminhamento. E quanto à questão da inovação, Silvio, eu acho que, de fato, a gente tem que fazer um diálogo aí mais forte para que, de fato, seja efetiva, se a gente fizer essa convocação. Então, vamos deixar esse assunto ainda para conversarmos aí, deliberarmos, vemos também com a questão de secretário, mas a gente já deixa de antemão registrado esse intuito da gente fazer uma discussão mais ampla para podermos avançar na parte aqui de inovação e de tecnologia de uma forma geral, procurando o desenvolvimento econômico da cidade. Talvez até pudéssemos fazer uma reunião preparatória usando os canais de comunicação da internet, né? Fazer um seminário via web, algo nesse sentido, para que as pessoas já comecem a se capacitar para essa discussão importante para o desenvolvimento econômico de Blumenau. Perfeito, acho uma ideia fantástica, acho que a gente pode pensar de uma forma realmente inovadora, né? Sairmos talvez de um modelo tradicional e começarmos a adiantar para que a gente tenha uma audiência pública e que seja efetiva, porque é um desafio que a gente vê muitas vezes na casa, que às vezes o intuito é muito bom, mas pela não compreensão das pessoas acerca das questões e do que está de fato sendo discutido, a gente acaba não conseguindo avançar tanto, né? Perfeito? Feito isso, acho que sem mais assuntos, sem mais pauta, agradeço os vereadores pela presença, pela participação, também cumprimentamos as pessoas que nos acompanharam, agradeço aqui a Gabi, as pessoas que estão fazendo parte aqui também da parte técnica toda dessa casa, e dou por encerrada essa comissão, já convocando para a próxima, que se realiza sempre às quintas-feiras, das 2h30 até o teto máximo das 3 horas da tarde. Agradeço a todos, uma ótima tarde.